Tudo bueno? Já entrou? Sim. Que bueno. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja no coração de todos. Como passaram de ontem? Espero que muito bueno. Como dizem os meus amados irmãos, os alemães, Gute Nacht. Buenas noites. Hoje nós vamos falar do que é um assunto bastante amplo, mas que parece que todo mundo tem muito interesse, é o que é mediunidade, o que é ser médium, não é? Aí tem cá, fizeram algumas perguntas para mim, já deixaram pronto cá para facilitar. Então, meus amados irmãos, basicamente, ser médium, não é possível. A minha irmãzinha cá está fazendo bobagem. Bueno, mas o que é mais importante, esse assunto, ela rende muita coisa, ela fala de muita coisa, existe muita lenda, muita mentira, enganação, então esta precisa muito cuidado. Mediunidade é um assunto muito sério, e existem hoje muitas casas espíritas aí espalhadas pelo mundo. Nesta cidade, por exemplo, da Franca, me parece que são 78 casas espíritas. Olha que maravilha. Eu acho que nós não vamos falar de ninguém, absolutamente, não nos interessa quem está certo, quem faz errado. Aliás, nos interessa quem faz certo, quem faz errado, o problema é deles. Mas existem muitos enganadores, porque, infelizmente, meus queridos irmãos, existem muitas pessoas atrás do fantástico, das coisas que aconteçam na hora, aqueles pedidos esdrúxulos, sem sentido. Eu preciso, eu quero. E não pode, não é assim que funciona. Primeiro que o telefone sempre toca de lá para cá. Quer dizer, o telefone toca do mundo espiritual para o mundo material. Não adianta invocar, não adianta nada destas coisas. São os espíritos que falam no tempo certo, pelos motivos certos. Os espíritos evoluídos, os bondosos, trabalham para o progresso da humanidade. Os espíritos vêm, eles utilizam de diversos tipos de mediunidade, como nós vamos ver cá que já estão perguntando. Por exemplo, quais os tipos de mediunidade, o que é uma mediunidade cura, efeito físico, essas coisas todas nós vamos estar tentando falar brevemente, porque, como eu disse, é um assunto muito amplo. Mas antes de qualquer coisa, meus irmãos, é preciso, quando nós vamos falar de mediunidade, é preciso que nós tenhamos cá é o livro dos médiuns. Olha aí, o livro dos médiuns, ó. Olha que bonito. Fica cheio de luz aí, olha lá. Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. É uma das obras que está dentro do Livro dos Espíritos, está mais explicado cá. Logo no começo, está até marcado aqui, ó. O capítulo 1 deste livro, ele é bem extenso, viu, meus irmãos? Ele é bem extenso, mas eu vou ler só o começo cá para que vocês entendam. Antes de nós falarmos de mediunidade, nós precisamos entender o seguinte. Há espíritos? Existe espírito? Vamos ver. Vou colocar o óculos cá por causa do instrumento, não é? A dúvida no que concerne a existência dos espíritos tem como causa primária a ignorância acerca da verdadeira natureza deles. Olha só. Geralmente são figurados como seres à parte na criação, e de cuja existência não está demonstrada a necessidade. Muitas pessoas, mais ou menos como as que conhecem a história pelos romances, apenas as conhecem através dos contos fantásticos com que foram acalentadas as crianças. Olha só. Sem indagarem se tais contos despojados dos acessórios ridículos encerram algum fundo de verdade, essas pessoas unicamente se impressionam com o lado absurdo que eles revelam.
Bom, para cada olho, para quem é, o espírito mostra aquilo que o indivíduo quer ver, não é? Ele engana, ele ludibria, ele faz um monte de coisa. E, infelizmente, isso incentivou, meus amados irmãos, a criação dos homens, o lado criativo, inventar histórias. Seja qual for a ideia que dos espíritos se faça, a crença neles necessariamente se funda na existência de um princípio inteligente, fora da matéria. Então, os espíritos são um princípio inteligente que vive fora da matéria. Essa crença é incompatível com a negação absoluta desse princípio. Tomamos, consequentemente, por ponto de partida, a existência, a sobrevivência, a individualidade da alma, existência, sobrevivência, individualidade que tem no Espiritismo a sua demonstração teórica e dogmática. E no Espiritismo, a demonstração positiva. Olha só. Abstraímos por um momento das manifestações propriamente ditas e, raciocinando por indução, vejamos a que consequências chegamos. Então, os espíritos existem. Todas as manifestações, a prova, aqui nessa primeira parte, já diz bem, está na manifestação inteligente. Os princípios que movimentam o infinito, partindo, lógico, obviamente, de Deus, que é a causa primeira de todas as coisas, inteligência suprema, todas as outras manifestações são de espíritos e estão relacionados intimamente com a sua capacidade inteligente de manifestar. Quer dizer, um ser que não é inteligente, ele não manifesta. Somente um ser que é inteligente pode manifestar. Então, os espíritos são seres inteligentes. Isto é provado simplesmente pela observação das coisas. Se cremos em Deus, o princípio inteligente, acreditamos na sua obra, tudo que existe à nossa volta, inclusive nós mesmos, e na continuidade das existências. Nós sempre existimos a partir do momento que Deus nos criou e existiremos para sempre, até que seja da vontade de Deus que cesse, mas isso nunca vai acontecer. Alguma dúvida? Creio que não. Então, isso é muito simples. Existem espíritos? Há espíritos? Sem dúvida. Isto é inquestionável. Se nós não acreditamos na existência dos espíritos, a mediunidade não é nada. E nós vamos ver agora por quê. Primeira pergunta, cá, que o nosso querido irmão Joel, foi ele que passou, não é? O que significa mediunidade? Ontem, brevemente, eu não sei se vocês se lembram, meus amados, que médium significa intermediário. Por exemplo, vocês sabem o que é na mídia, aquele negócio que você grava na música, aquilo lá chama-se mídia porque é um meio de se gravar uma informação, no caso música, uma imagem, um filme, e depois usar de um outro aparelho para reproduzir. Então, a mídia é um meio, um veículo. O médium é um meio, um veículo que os espíritos utilizam para manifestarem a sua inteligência na Terra. Quando eu falo inteligência, não estou falando do grau de evolutivo, estou falando apenas da manifestação. Todos os médiums, meus irmãos, elas têm uma capacidade fisiológica, onde há uma produção de um certo fluido, de uma certa transformação da matéria, onde os espíritos, então, podem utilizar e comunicar. Não existe outro meio dos espíritos manifestarem sobre a Terra. É sempre utilizando a mente do médium ou os seus fluidos. De certa forma, é sempre de mente a mente. A influência ocorre na mente. O médium produz e os efeitos estão, de certa forma, distribuídos por causa dos fluidos que são emanados pelo médium. Espero que esteja claro. Só que isso precisa muito mais estudo. Nós precisamos de aprofundar mais. Isso é apenas para chamar a atenção
o quanto que o Espiritismo é rico, quantas informações tem nestas obras maravilhosas que estão acá para qualquer um fazer uso. Quem são os médiuns? A segunda pergunta. Os médiuns são todos os homens. Pode-se dizer que a maioria esmagadora, quase que a totalidade dos homens são médiuns. Os médiuns não quer dizer, eles existem aí basicamente duas condições bem básicas. O médium ostensivo, que são, por exemplo, esse instrumento é um médium ostensivo, onde um espírito pode usar da mediunidade dela para a sua manifestação mais explícita. Pronto, não é, Felipe? E os médiuns comuns, aquelas que são apenas influenciados. Por exemplo, o médium sensitivo, aquele que sente alguma coisa, todo mundo conversa, faz uma prece, o anjo guardião retorna as informações. É lógico que não do jeito que nós queremos, mas do jeito que tem de ser. São aquelas ideias que aparecem na nossa mente quando estamos desenvolvendo algo. Normalmente é a influência de um bom espírito, anjo guardião, ou de um mau espírito, tanto faz. Isso significa que o indivíduo é um médium. Ele pode entrar em contato com o mundo espiritual, ou melhor, o mundo espiritual entra em contato com ele. Terceira pergunta, cara. Se tiverem alguma dúvida, mas perguntem ali, falem à parte, mandem sua questão, depois eu vai ver como é que nós vamos responder. Eu quero pedir desculpa porque muitas pessoas passaram muitas perguntas, mas eu não vejo, cara. Quem vê são os meus irmãozinhos, mas parece que não está aparecendo tudo. E nós precisamos de arrumar um meio das perguntas aparecerem aqui para que eu possa ver, ler, ou eles me passarem e eu passo para vocês. Fica mais fácil assim. Por que sou médium? Essa é a quarta pergunta. Isso é interessante. Por que os indivíduos são médiuns? Bom, naturalmente, meus irmãos, todos são médiuns para que haja um intercâmbio entre os mundos. Imagina só se os homens estivessem encarnados e não tivessem nenhum meio de ligar-se ao mundo espiritual. Como é que seria? Não haveria nenhuma informação. Os médiuns, na verdade, a mediunidade tem um fator primordial que é trazer informação, é influenciar os encarnados para que eles possam cumprir com as suas provas e suas expiações. É um meio que existe, que Deus nos deu, tanto para os espíritos, aos desencarnados quanto aos encarnados, para que elas se mantenham unidas, tá? É claro que a mediunidade é sempre do homo, é sempre material. Os espíritos não são médiuns. Por exemplo, será que Jesus foi médium? Não. Jesus não foi médium, Jesus não precisava disso. Ele tinha o seu estado tão evoluído que ele tinha acesso ao mundo espiritual e ao mundo material, sem a concessão, sem a intromissão de quem quer que fosse. Entenderam? Bom, quero me tornar médium. O que tenho de fazer? Esse livro, o livro dos médiuns, tem um capítulo que fala especialmente sobre isto. Deixa eu ver se eu acho aqui. Dos médiuns, evocação, do chá da reunião, cadê? Vamos ver se eu acho. Da formação dos médiuns, é o capítulo 17. Isso é interessante. Tem que dar uma lida lá. Depois eu até vou dar uma lida no final. Depois de se tentar muito, o que tem que fazer? Esse livro fala. Mas olha, quer me tornar médium, o que fazer? Estuda. Primeira coisa, tem que estudar. Estudar, estudar, estudar. Como eu disse, médiums todos são. Eu quero me tornar um médium ativo, fazer com que a minha mediunidade traga benefício lá à humanidade. Primeira coisa, estuda. Já dizia lá André Luiz, eu falo sempre, um médium sem conhecimento é como na locomotiva fora dos trilhos. Muita força e muita destruição. O médium tem que estar no trilho, meus amados irmãos. E o trilho é o conhecimento. É o que limita, o que dá a condição dela prestar um serviço adequado. Como os espíritos reconhecem quem é médium e quem é não? Ora, meus irmãos, se ele emana os fluidos, os espíritos sabem, eles veem. Os espíritos estão por toda parte, nós já conversamos sobre esse assunto.
Não existe céu, inferno, purgatório, não existe nenhum lugar que fecha os espíritos. Eles estão por toda parte. E elas sentem, elas veem, elas conseguem se ligar ao fluido mediúnico. Então, elas sabem onde tem o médium. O médium está por toda parte, elas sabem como usar o médium. É muito simples. É pela emanação que ocorre o tempo todo. Qual a sensação do médium durante a aproximação dos espíritos? Isso é muito variado. Cada médium tem uma sensação. Os médiums ostensivos, eles passam por um processo bastante simples. Ele pode estar categorizado em 3 etapas: médiums mecânicos, semimecânicos e os ativos. Entenderam? São aquelas médiums, os ativos, os médiums que recebem informação, filtram e falam. O espírito apenas se liga de mente a mente com ela, passa as informações e ela reproduz. Ela está, como que fala? Ativo, não é ativo, como fala a palavra? É acordado. Como fala? Não é em estado sonambúlico, ponto. Está acordado. O semimecânico é aquela cujo espírito tem um certo domínio sobre o seu corpo. Isto, o primeiro é consciente. O médium consciente. Obrigado, tá vendo? Então, o primeiro caso é um médium consciente, o primeiro é o semimecânico ou semiconsciente, onde o espírito se utiliza de meios cuja a mediunidade propicia, por exemplo, que o médium esteja consciente, mas a sua mão esteja sob o domínio de um espírito, por exemplo, psicografando. Isso é um médium semiconsciente. E aí nós temos o médium inconsciente ou sonambúlico. O médium mecânico é aquela cujo espírito, entre aspas, toma a sua mente, ela fica em estado sonambúlico, como se estivesse dormindo, e o espírito usa, que é o caso desse instrumento. Quando acaba o processo, ele não se lembra de nada, não sabe o que aconteceu. Esse é o estado inconsciente ou sonambúlico. Então, como os espíritos reconhecem? Não. Qual a sensação dos médiuns durante a aproximação dos espíritos? Isso é muito variado. Os espíritos sentem, os encarnados sentem os espíritos maus? Podem sentir. Se o seu estado evolutivo, se a sua condição evolutiva, se a sua vida, se aquilo que ele faz são coisas buenas, quando da presença de um espírito menos bueno, ele vai sentir a vibração também deletéria, doentia, entristecida. Não é comum nós chegarmos em algum lugar que tem uma pessoa que está doente, muito triste, nós sentimos aquele ambiente triste. É a vibração da pessoa que está doente. Todos, como nós dissemos, são médiums sensitivos, a maioria é sensitivo e pode sentir. E os médiums mais aprimorados sentem também a presença dos espíritos. Qual a diferença entre médium de efeito físico e médium de efeito inteligente? Já disse tudo. Efeitos físicos são uma categoria da mediunidade onde os médiums podem manipular o fluido material mais denso. Por exemplo, numa cirurgia espiritual, por exemplo, no transporte de remédio, no transporte de flores que acontece, levantando, balançando barulho numa mesa. Esses são os efeitos físicos, mas eles sempre estão precedidos pelo efeito inteligente. Isso é importantíssimo. O efeito físico não acontece do acaso. Um espírito que manifesta um efeito físico, antes ele é um espírito de efeito, ele vai produzir sobre o médium de efeito inteligente. Então, é razão, é condição, é estudo, é conhecimento. Acontece sem o médium ter conhecimento? Acontece. Mas os efeitos inteligentes estão baseados na informação. Por exemplo, alguns médiuns podem falar em línguas diferentes. Ou um médium com pouco conhecimento, pouco estudo, mas por causa da sua vida passada, sabe lá onde ele viveu e o que adquiriu, ele pode recitar, por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo, a obra básica, pintar um quadro, uma série de coisas. Isso são efeitos inteligentes.
Espero que o Joel esteja vendo aí também e esteja de acordo comigo. Qualquer coisa, se eu errar aí, Joel, fala comigo. Se eu errar, fala comigo. Tá bom? Como é a mediunidade da vidência? Já disse tudo. Vidência, ver, é aquela condição em que o médium vê. Mas espera aí, o médium vê com os olhos ou com os olhos da alma? Com os olhos da carne ou com os olhos da alma? Na mediunidade, o médium vê com os olhos da alma. Mais importante, não são os médiuns que vêm, são os espíritos que se mostram. Meus amados irmãos, isso é muito sério. Eu disse outro dia e vou repetir, tem muitas pessoas que vão até mim, lá na casa espírita, e dizem assim, doutor, mas eu estou vendo os espíritos por toda parte, eu saio para a rua, eu vejo os espíritos, eu estou dormindo, os espíritos, eu estou enxergando. Meu irmão, consulta um psiquiatra, você está louco. Os espíritos têm mais o que fazer, eles não têm que ficar aparecendo, não. Aliás, se for um espírito bueno e quiser se mostrar, ela vai aparecer nos momentos certos, pelos motivos certos. Se for um zombeteiro, um enganador, ele não quer aparecer, ele quer fazer as coisas na escuro. Conta para mim, você já ouviu falar de algum bandido que vai assaltar uma casa e liga antes avisando para o dono? Não tem, não é, amados? Um zombeteiro, um espírito mau, também não avisa. E ela prefere não se mostrar, fazer as coisas escondido. Não segura o espinho que você morre. Está segurando o espinho, cara. Essa doida, cara. Então, os espíritos buenos se mostrarão nos momentos certos, pelos motivos certos. Os espíritos maus, ainda que possam se mostrar, que se mostrem, preferem viver na escuridão, nas trevas, escondidos, porque eles fazem às escondidas as suas maldades. Como funciona a mediunidade de cura? Bom, isso é relativo. Tem cá um capítulo no Livro dos Médiuns só sobre esta. Eu recomendo essa leitura. Mediunidade de cura é a capacidade que certos médiuns têm de influenciar magneticamente sobre a condição vibracional de um enfermo, alterando a sua condição. Nós vamos, aliás, me parece que no próximo estudo nós vamos falar de magnetismo, que é quase igual à mediunidade, mas tem uma diferença. No magnetismo ocorrem outros fenômenos, outros fatores bastante interessantes. Mediunidade nada mais é do que esses fenômenos magnéticos aprimorados pela influência de um espírito. Mas nós vamos ver isso mais a miúde. Então, na mediunidade de cura, o médium especial, raríssimo, é de uma raridade imensa, são pouquíssimos. Aliás, esse aqui é o médium de cura. Ela ocorre de uma forma muito especial, mas é de uma raridade imensa. Agora, existe dentro do médium, da condição do médium de cura, um sem número de condição, de estágio desta mediunidade. Pode ser mais simples, mais elevado. Por exemplo, quem se lembra das famosas benzedeiras? Nada mais eram que médiuns de cura. Antigamente não tinha médico, meus amados. Eram médiuns. Não tinha médico. Eram médiuns, os benzedores, as benzedeiras, que benziam, rezavam aquela história toda, mas elas estavam emanando o fluido mediúnico, o fluido de cura, que os espíritos utilizavam para alterar a vibração de um enfermo, de uma enfermidade. Olha que maravilha. Isso inconscientemente, porque os médiuns não estão no espiritismo. Estão por toda parte, pelo mundo todo. Até os que não sabem são médiuns. Médium sensitivo, o que ele sente? Bom, sente os espíritos. Ele sente a vibração de um ambiente. Ele não pode sentir mais nada. Ele, por exemplo, ele sente que uma casa está pegando fogo? Não tem nada desta. Ele sente que vai acabar a força? Não tem sentido. Isso é uma coisa sem nexo. Ela sente simplesmente a vibração dos espíritos. Sejam elas menos positivos e mais positivos. Lembrando sempre que são os espíritos que se mostram e não os homens que veem, que ouvem ou que sentem. Yahoo! Se eu estiver muito rápido, depois vocês façam logo na pergunta.
Para que serve? Como trabalhar essa sensibilidade? Bom, na casa espírita, nós utilizamos muito, principalmente nos ditos trabalhos de comunicação ou trabalhos de desobsessão. Mais ou menos assim. Esse médium vai estar sentadinho lá num canto e durante a comunicação de um espírito que pode estar enganando, porque ele está usando de um outro médium, ele vai passar as suas impressões. Às vezes vem rezando, vem chorando, contando historinha, dizendo que se melhorou, e papapá, e ppp, mas é tudo enganação. O médium, às vezes, está inconsciente e não sabe. E o doutrinador, muito menos. Esse médium, então, sensitivo, concentrado, relaxado, vai estar captando a vibração desse irmão. E como eu disse, é fácil saber quando alguém está mentindo. Não é pela forma. A própria psicanálise sabe, olha para alguém e fala, esse indivíduo está mentindo. Os médiuns da mesma forma. É uma das formas de se usar desta sensibilidade. Quando alguém entra em um ambiente e encontra com outras pessoas e não se sente bem, é mediunidade ou piti? Bom, gostou do termo piti. Piti é hoje na ciência médica uma doença, né? Tem lá um CID que diz que piti é uma doença. Eu falo que piti é sempre sem vergonhice, mas está bueno cada um com a sua seu CID, não? O meu CID espiritual diz que piti é piti mesmo e acabou. Quando alguém entra em um ambiente e encontra com outras pessoas e não se sente bem, é mediunidade ou piti? Piti. O médium só se sente mal, ouçam bem, está no livro dos médiuns, é um estudo sério. O médium que diz que recebe, que trabalha com os espíritos e se sente mal, é um médium que está sofrendo de um problema que se chama mediunidade doentia. Porque mediunidade não pode provocar doença, nem dor, nem sofrimento. Reconhecer, entender, ter empatia com o sofrimento do outro é uma coisa. Agora, ficar sofrendo a dor que um espírito tem, que o outro tem, é mentira. Não dá, não pode. Porque os espíritos não incorporam esse termo que é usado por aí. O médium incorporou, é mentira. Incorporar e tomar o corpo para si. Não dá. O que dá é o espírito se ligou ao médium de mente a mente. Então, ele se ligou. O médium não incorporou nada. Ele só incorpora quando ele está inventando, criando. Então, eu vou incorporar agora um personagem. Aí eu vou ser o pateta lá do Pato Donald. Que é o que ele é, um pateta. Porque todo médium que engana, ele não está enganando os homens, ele está enganando a si mesmo. Porque mais cedo ou mais tarde ele vai desencarnar e estarão na multidão aguardando ela, se lembra de mim? Mas é que quem engana normalmente não acredita. Então, voltando. É mediunidade ou piti? Piti. Tem um médium sensitivo que pode sentir as vibrações. Como eu disse, ela acontece do mundo espiritual para o mundo material. O médium, o indivíduo que está sofrendo de piti, qualquer lugar que ele vai, nossa, esse ambiente é ruim, ai, como eu passo mal. O que está acontecendo com você? Vamos lembrar dos ensinamentos da doutrina dos espíritos. São os afins que se atraem. Jesus andou entre leprosos, entre todo tipo de doente, entre endemoniados, entre aspas, segundo o termo, respeitada a ideia do termo, e nunca se viu influenciado por nada. Por quê? Porque Jesus só tinha pensamento bueno. Então, se você tem só pensamento bueno, você pode andar em qualquer lugar, você pode fazer o que você quiser. Nenhum espírito vai te fazer mal. Você pode senti-los, você pode saber que aquele ambiente está cheio de irmãos menos esclarecidos. Mas eles nada podem fazer, a não ser que você tenha no seu coração o que eles possam manipular. Se você tem amor, serão os buenos. Se você é mau, então, nesse caso, quando o médium passa mal, ele está sofrendo de uma doença que se chama mediunidade doentia. Só tem um remédio, só tem um tratamento. Estudo. Vai estudar. Vai estudar, estuda e compreende qual que é a sua real função. Porque os médiuns nada mais são que instrumentos
mais nada. Eles não são melhores que ninguém. Aliás, são mais devedores, muito mais. Uma pessoa que vive se sentindo mal em casa, aqui, ó, eu já respondeu isso aqui. Uma pessoa que vive se sentindo mal em casa ou em qualquer lugar é mediunidade, obsessão ou piti, para chamar a atenção. O Joel é muito malo. O Joel não pode fazer assim. Tem que ser mais bondoso. Olha que obsessão ou piti. Olha, uma pessoa que vive se sentindo mal em casa ou em qualquer lugar, ele está doente. Ele está sofrendo de anemia, fraqueza, escorbuto. O que pode ser? Tem um monte de doença que deixa assim. O coronavírus deixa muito fraco, dá uma doença. Pode ser isso tudo aí. Não é mediunidade, porque a mediunidade não faz passar mal. Agora, uma coisa é séria. Está aqui no livro dos médiuns. Qual dos maiores entraves para a mediunidade? Chama-se obsessão. A obsessão é dos maiores entraves para ser médium, para que o indivíduo se transforme no médium bueno, para que ela produza efeitos positivos elevados. Porque a obsessão, meus irmãos, conduz o indivíduo. Vocês são guiados fatalmente. Então, olha, uma pessoa que vive sentindo mal em casa ou em qualquer lugar, está passando mal, está doente. É mediunidade? Mediunidade nós já entendemos que não causa doença. É obsessão? É bem provável. É bem provável. O piti é quase 100%. Os homens fazem de tudo para mostrar, para inventar, para serem diferentes, para serem os melhores. E elas não esquecem, elas se esquecem do verdadeiro fator dessa história de ser médium. Ser médium é muito sério, não é brincadeira. Você está lidando com forças que você não vê. E Deus permite que um espírito mau se ligue a um homem bom? Claro, para que teste a sua força, a sua veracidade, o seu controle, porque todo homem bueno não vai se deixar levar pela vaidade, pelo orgulho, pelo egoísmo, como acontece muito. Temos aí espíritos que fazem preces maravilhosas e aquela coisa, e diz que cura um monte de gente. Não cura nada. Porque os homens são cegos, a fé é cega, faz coisa. Eu não vou falar mal de outras religiões, nem de outras ideias, mas olha só, se você colocar um totem aqui, eu vou contar uma historinha. Diz que tinha uma cidade, de verdade, isso ocorreu, não é historinha de mentira. Tinha uma cidade aí, diz que morreu uma criança muito sofrida, coitadinha, enterraram ela lá no cemitério, e um belo dia começou a vazar água debaixo do túmulo. Na beirada do túmulo, vazava uma água. Aí as pessoas começaram a ir lá e passar aquela água em feridas, no corpo. Começaram a se curar. Curou mesmo, estava curando todo tipo de ferida, todo tipo de coisa. E pensaram um monte, puxa vida, é milagre, é esta, é aquela, é um espírito bondoso. Aí a conta de água do cemitério começou a ficar muito cara. Começou a subir muito. Aí eles começaram a procurar, ver o que era, onde é que era. Descobriram que debaixo daquele túmulo tinha um cano que estava vazando água. Então, para vocês verem que a fé cega, o homem com a fé, com o magnetismo, ele faz coisa. Nem precisa da mediunidade. Quando descobriram isso, acabou as curas. A água, acabou a cura, acabou tudo. A menininha, coitadinha, nunca mais foi lembrada. Estão vendo como é que a coisa é séria? Mediunidade é coisa séria. Nós temos que tratar desse assunto dentro das casas espíritas com muita dedicação, com muito amor, com muita seriedade. Meus irmãos, tem aqui no final desse capítulo aqui, eu vou ler isso daqui porque isso é muito sério. Parte 2, capítulo 17. Olha cá. No item 218 do livro dos médiuns, aqui, da formação dos médiuns. Aqui nesse livro é a página 267, se alguém quiser seguir aí, não sei. Mas no item 218, Joel, não é coronavírus, é pigarro mesmo, pode ficar tranquilo. Se apesar de todas as tentativas, a mediunidade não se revelar de modo algum, deverá o aspirante renunciar a ser médium. Porque tem gente que quer ser médium.
Aí inventaram um monte de coisa. Tem um tal de Corém, tem um Coém, Comém, Comendo, tem um monte de porcaria aí, que na verdade, deixa pra lá. Estuda aqui, ó, estuda isso daqui. Pega isso daqui. Estuda, 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 e estuda de novo. Estuda mais uma vez, estuda mais uma vez. Não, mais e mais e mais. Porque se a mediunidade tiver de manifestar, todos nascem médiums. Não existe fabricar médium. Aqui ensina como é que faz, como é que você trabalha, o que você vai desenvolver, as coisas que têm que ser observadas, os entraves, como eu falou, da obsessão e papapá. O indivíduo não nasceu para ser médium. Esquece o médium ostensivo. Esquece. Vamos ler, vocês vão entender. Deverá o aspirante renunciar a ser médium. Como renuncia ao canto quem reconhece não ter voz. Não adianta para um indivíduo que não consegue cantar para cantar, vai sair porcaria, irrita. Do mesmo modo que aquela que ignora na língua se vale de um tradutor. Está cheio de médium por aí, se utilizem delas, eles estão por toda parte. Como todos são médiuns, e alguns a sua mediunidade é apenas para que ela possa entrar em contato ela mesma com os espíritos, utilize desta, faça das suas preces, ame. É o suficiente, porque ser médium, na verdade, é um grande peso. Os homens acham que não, estão brincando. A maioria, 99% está brincando com a mediunidade. Não leva a sério o tanto que tem que levar. Eu estou falando a maioria mesmo. Esse também brinca com a mediunidade, muitas vezes faz coisas que são incompatíveis com o ser médium. Mas a cada um segundo sua obra, já dizia Jesus. Problema dos homens. Vale de um tradutor. O recurso para o dito aspirante será serviço de outro médium. Acabou. Mas se não puder, à falta de médiums, recorrer a nenhum, nem por isso deverá considerar-se privado das assistências dos espíritos. Meus irmãos, os espíritos atendem a todos. Não é porque não é médium ostensivo que um espírito não vai se ligar a você. Está com sono, Fritizete? Que é esta? Para estes, a mediunidade constitui um meio de se exprimirem. Olha cá, para estes, a mediunidade constitui um meio de se exprimirem, porém, não um meio exclusivo de serem atraídos. Acabou. Os que nos consagram afeição se acham do nosso lado. O anjo guardião, por exemplo, está do lado de todo mundo. A não ser que você apronte demais, ele acaba se afastando. Sejamos ou não médiuns. Um pai não abandona um filho, porque surdo e cego. Não o pôde ouvir nem ver. Cerca-o, ao contrário, de toda solicitude. Olha aqui. Um pai não vai abandonar um filho porque é cego ou surdo. Ao contrário, vai fazer de tudo para auxiliá-lo nas suas necessidades. Olha que maravilha! O mesmo fazem conosco os bons espíritos. Se não podem transmitir-nos materialmente seu pensamento, auxiliam-nos por meio da inspiração. Então, na grande maioria, os homens são médiuns inspirados. Olha que maravilha. Todos são médiuns. O que você está falando que não é médium? Quem diz que não é? Só que, se não pode materialmente manifestar a sua ideia, eles inspiram. É um exemplo de mediunidade de efeito inteligente, como perguntou meu querido irmão Joel. Então está tudo aqui, meus irmãos. Se você já fez de tudo para ser médium e não conseguiu, não tem importância. Segue adiante, utilize da informação que os outros bons médiuns trazem. Porque os espíritos estão lá e você não está abandonado. Ao contrário. Já voltou? Claro que voltou. Por que a pergunta se voltou? Tinha sumido? Eu não saiu daqui ainda? É a Liliane Bassi. Ela disse que a imagem está distorcida. A imagem distorcida? Mas aqui não está, não. Vai ver que a influência da sua internet mediúnica pode ser esta. Entendeu? Agora, eu vou abrir para perguntas. Tem alguma pergunta? Tá bem. Então me faz uma pergunta aí. Vamos ver. Vou começar.
Mediunidade é maravilhoso, só que esse assunto é muito amplo e nós temos que tomar cuidado. E o cuidado maior é para não ser enganado, não se deixe levar. Os espíritos não trazem previsão de futuro. O futuro, meus queridos, está sendo construído a partir do agora. É lógico que existem espíritos superiores que sabem das coisas, mas como eu disse, superiores, os inferiores não sabem de nada. Aqui está perguntando assim, como a pessoa escolhida consegue sentir um espírito? Como uma persona escolhida consegue sentir um espírito chamando por ela para fazer o bem? Isso tem idade para acontecer? Normalmente, a mediunidade ela se manifesta por volta dos 15 anos, 12, 10, não tem idade. Uma criancinha pode ter lá a mediunidade, mas os espíritos, vamos usar assim, como a informação, como a ligação é de mente a mente. Então, por exemplo, não adianta eu pegar uma criança que não sabe falar, que não sabe, o cérebro dela não está desenvolvido. Eu, como espírito, por exemplo, Dr. Fritz, estou influenciando sobre esta mente, pegando da capacidade das suas informações, daquilo que ela tem, e jogando para o mundo externo. Eu poderia colocar coisa que o médium não tem? Poderia, mas isso seria por demais custoso e sem propósito. Então, lembrem-se, os médiuns usam da faculdade o espírito usa da faculdade do médium. Quanto mais estuda, quanto mais conhecimento, quanto mais ele traz a sua bagagem do passado, melhor. Mas a mente, o cérebro material do médium tem de estar desenvolvido. Existe mediunidade nos animais? Não. Por quê? Alguém já viu algum animal falando? Você já viu algum animal falando? Já viu algum animal escrevendo? Não tem, não é? Porque eles não têm o que os espíritos utilizaram. Então, jamais os espíritos... Um espírito pode influenciar lá um cavalo, um cachorro? Pode, por causa da mediunidade do homo, não dele. Ele vai utilizar do fluido de um médium, um homo, e fazer com que ocorra um susto, alguma coisa assim com o animal. Só. Então, que idade começa a criança? Isso é muito relativo. Como é que mais diz a pergunta? Com que idade? E que mais? Não, é isso mesmo. Quando que a pessoa sente a necessidade? Como é que sente? Bom, veja bem. Se você entrou para a doutrina dos espíritos, se você é um espírita, no caso, porque médiums estão por toda parte, em cada lugar eles dão um nome para a mediunidade. Tem religião que diz que o indivíduo entrou em contato com o Espírito Santo e papapá. Bom, no espiritismo é muito simples. O médium vai se preparar. Todos nasceram médiums, mas ele vai estudar e, à medida das informações, porque normalmente na mediunidade nós estamos falando de um assunto. Vem um espírito e intui aquela pessoa. E aquilo é um pensamento que normalmente ela não tem a respeito de assuntos, às vezes, mais profundos. Então, devemos considerar que ele está sendo inspirado. O médium semimecânico da mesma forma. O que o médium sente é de uma infinidade de sensações que não dá para descrever. Cada médium saberá. Agora, o mais importante, você é sério, você é uma pessoa séria, você não quer mentir, você não quer enganar, você estuda melhor, você tem uma vida voltada ao amor, à caridade, à serviciência, vai estar assessorada por um bom espírito. Se você for uma médium que deve ter a ostensividade colocada na prova, esse espírito vai se manifestar de alguma forma de um dos meios da mediunidade. Assim como um homem mau também terá um espírito mau que se utilizará da sua mediunidade para a sua manifestação. As sensações são variadas e isto tem que sofrer, receber a informação para que possa dizer qual é a sensação. O que mais? Espero que eu tenha respondido à altura, mas tem que estudar para entender melhor. Estudar o livro dos médios ou tem outro para complementar? Tem muitos livros maravilhosos. Eu vou citar aqui os dois fundamentais, o livro dos espíritos e o livro dos médios. Você quer estudar outro? Pode.
Mas aqui. Eu vou recomendar que você leia. Essas, no caso desse livro cá, tem pouco mais de 500 e tantas páginas, pelo menos 30 vezes. Então não precisa de ler outra coisa. Mas tem muita coisa para ler. Tem muitos livros bons, aliás. Todo o Pentateuco fala de mediunidade, fala da condição dos espíritos, a Gênesis, o céu, o inferno, o Evangelho segundo o Espiritismo. Tudo isso é para estudar, para que o indivíduo tome conhecimento. Outras obras existem, mas esta é a obra fundamental, antes de qualquer outra obra. Se você não estudar isso daqui, é perda de tempo. Porque, às vezes, um médium recebe a informação e passa de um jeito romanceado, um jeito muito leve, muito suave. O espiritismo é muito profundo, é muito severo. Severo não quer dizer mal nem brabo, quer dizer correto, é muito reto. Não tem mais ou menos. Já? Doutor, desculpe se minha pergunta for inoportuna. Não, faz. Porque o senhor, sendo um espírito tão evoluído, por que ainda vem na Terra trabalhar? Mas eu não sou tão evoluído. Quem diz que eu sou tão evoluído? Nós fizemos um estudo há poucos dias atrás, ao contrário do que se prega por aí, os espíritos que manifestam na Terra, quase todos estão em mundos de regeneração, os espíritos buenos. Eles já adentraram em mundos de regeneração. Se você estudar, fizer um estudo cá na Gênese sobre os mundos de regeneração, você vai ver que os espíritos que lá se encontram já estão mais apurados, melhores, mais voltados ao amor, mas ainda tem uma pontinha das suas irracionalidades. Ele está justamente se tratando. E nós, destes mundos, já compreendemos a necessidade incessante de trabalharmos. E esta é a oportunidade que Deus nos deu de manifestar não só na Terra, como em mundos, mundo afora, prestando o nosso trabalho. Ainda estamos sujeitos ao erro, não somos espíritos perfeitos e longe ainda dos felizes, mas já estamos muito melhores que os espíritos que habitam os mundos, como os mundos de prova e expiação. Por esta que é importante estudar. Quando você fala assim, André Luiz, não sei, eles são espíritos do mundo de regeneração. Se alguém disser o contrário, meus irmãos, me perdoam. Estuda isso daqui. Vamos ver, eles são bondosos, excelentes. Às vezes, muito melhores que o próprio Dr. Fritz, não tenho dúvida. Mas ainda estão nos mundos de regeneração. O último espírito feliz que manifestou sobre a terra chamou-se Jesus. Verdade. Mas é preciso estudar o espiritismo. Outro dia nós falamos mais disso. Aprofundamos mais nessa questão dos mundos e da condição dos espíritos. Muito obrigado por me chamar de tão evoluído, mas estou mais evoluído que os homens por causa de mim, por causa do que eu fiz, mas ainda estou longe de ser perfeito ou bom. Pois o próprio Jesus disse, quando indagaram, mestre, sois bom. Ele falou, não, bom é meu Pai que está no céu. Se Jesus disse esta, como eu teria audácia de me dizer bom, não é? Vamos lá, o que mais? Tem mais aí? Médios ostensivos são mais raros? Bem raros. É o que diz acá. Porque vamos nos lembrar que a mediunidade é sempre uma prova a ser cumprida. E todos têm provas sobre a Terra. E conforme os médiuns, conforme esses homens têm as suas dívidas maiores, mais oportunidade ele tem de trabalhar. É por esta que eu vou falar de novo. Você quer trabalhar como médium? Trabalhe. Mas seja sério, seja sincero, estuda muito. Não brinque com mediunidade, porque o preço disto ao se desencarnar é muito grande. Deus não castiga ninguém, não, meus irmãos. Deus não castiga. Deus é amor, Deus é luz, Deus é paz, Deus é justiça, Deus é perfeição. Mas nós nos sentiremos tão angustiados com tudo que fizemos, com o tanto que levamos as pessoas ao sofrimento, porque eles vão sofrer. Que o peso disso será demasiado doloroso no mundo espiritual. Então não brinque com mediunidade. O que mais? Doutor, você diz
desde os meus 15 anos que tenho muito que desenvolver minha mediunidade. Porém, até 2 meses atrás sentia pouquíssimas coisas, além de sentir algumas presenças e algumas premonições. Pode isso? Não entendeu bem a pergunta. Eu sempre falou que a pessoa tem que desenvolver. Como é que é o nome dela? Elaine Regina Teixeira. Ô, Elaine, deixa eu te falar. Se sempre nós dissemos a você que você tem que desenvolver sua mediunidade, é porque tem mediunidade, certa ou errada. O que é desenvolvimento mediúnico? Reforma íntima. Então, nós sempre te convidamos a se reformar intimamente, a preparar você para ser instrumento dos espíritos. E se de uns tempos para cá a coisa está apertando, isso é bueno, aproveita, toma logo a rédea dessa charrua, faz o negócio funcionar, anda para frente, confia em Deus. Seja bondoso, seja dedicado, seja amoroso, estudioso e pratica aquilo que está determinado para que você faça. É muito sério isso daí, não é? O que mais? As pessoas têm o costume de dizer que esses pitis têm principalmente... Esses pitis? Da casa espírita. Tem o quê? Principalmente dentro da casa espírita. Não entendeu. Como é que é? Eu não acho que não é uma pergunta, é uma afirmação. Então afirma. As pessoas têm o costume de dizer, esses pitis, tem, principalmente dentro da casa espírita. Tem piti para todo lado. Sabe como que eles tratam piti lá no hospital? Hoje aí mudou um pouquinho, mas antigamente quando chegava aquelas dondocas e aqueles dondocos lá com piti, sabe o que eles faziam? Eles aplicavam um soro fisiológico na sola do pé. Dói, que é uma barbaridade, acaba o piti na hora. O indivíduo quer ir embora, por quê? Bom, mas isso é outra história. Então tem piti para todo lugar. E na casa dos espíritos, na casa espírita, meus irmãos, eu infelizmente tenho contato com muitas pessoas que acham que podem enganar. Muitas vezes nós deixamos o indivíduo lá para que ele descubra o quanto que ele é ridículo. Mas quando passa do limite, muitas vezes nós convidamos o indivíduo a mudar de conduta porque ele está se prejudicando demais. O que mais? Qual a principal finalidade da mediunidade? Ela é mais útil para os médiuns ou para os espíritos? Para os dois. Tanto os espíritos que precisam de dar continuidade no seu desenvolvimento, na serviciência, quanto para o instrumento, o médium, que precisa se ver livre do seu passado danoso, porque a quem muito foi dado, muito será pedido. Olha só, foi de Jesus quem disse, a quem muito foi dado, muito será pedido. Então o médium tem uma responsabilidade e uma necessidade imensa do seu trabalho. Assim como os espíritos precisam dos médios. Lembremos-nos que os espíritos vão atuar sobre a Terra independente da vontade dos homens, independente da vontade dos médios, porque como raros são os médios ostensivos, como todos são médiums, todos estão emanando fluido e os espíritos se utilizam de todas as maneiras, os buenos e os menos buenos. O que mais? Tentar desenvolver a mediunidade sozinho, qual problema pode-se ter se não for ajudado no centro espírita? A falta de conhecimento, porque, como eu disse, o médium é médium. Todo mundo vai, se é ostensivo, ele vai acabar recebendo a influência de um irmão. E muitas vezes esses irmãos não são de uma índole lá tão avantajada, tão evoluída. E aí ele pode estar a ser uso de criaturas menos sãs, menos buenas, e aí, infelizmente, o médium será apenas um conivente da sua maldade. Porque todos têm obrigação de buscar o conhecimento. O que mais? Está acabando o tempo. Quem se preza da mediunidade para fazer maldade ou cobrança de valores financeiros, será cobrado pela consciência um dia? Mas sem dúvida nenhuma. Pode ficar tranquilo. Quem cobra, não qualquer, até um abraço, até um obrigado. Não é só dinheiro não, viu? Até porque tem médium que não cobra dinheiro, mas ele cobra status. Ele quer estar por cima, ele é o tal. Eu conheço um médium aí, não vou falar o nome dela. Ele entra nos lugares dando a mão para as pessoas beijarem. Criatura. Quem pensa que você é? O que você pensa que você é? Nem Jesus fez dessa. Nem Jesus.
Para vocês verem como a coisa é complicada. Então, ele não está cobrando, mas está fazendo coisa pior. Pior. O que mais? A simplicidade e humildade é essencial para os médiuns? Lógico que é, para o bom médium. Porque tem médium que é orgulhoso, vaidoso, como eu disse, ele não vai deixar de ser médium. Mas para o médium que quer, meus irmãos, o primeiro e maior entrave para a mediunidade chama-se obsessão. Que eu, Dr. Freitas, particularmente considero muito difícil. Vaidade. A vaidade, para nós, desta equipe de Dr. Freitas, esta equipe, tem muitas equipes de muitos Dr. Freitas, desta Dr. Freitas. Para nós, preferimos 100 vezes mais um médium tosco, endurecido, grosseiro até, como é esse instrumento, que ele é assim, mas não tem vaidade. Não estou vangloriando o médium não, que isso também é muito ruim, mas estou dizendo que a vaidade é realmente para nós um grande entrave. Então quem é vaidoso não é humilde, não é paciente, papapá. E o que mais? Como desmascarar uma farsa do médium? Por que desmascará-lo? Diga para mim, qual a vantagem? A cada um segundo sua obra. Se você sabe que tem um lugar que tem alguém que não é, que está praticando a mediunidade mentirosa, isso não quer dizer que não é médium, que é um charlatão, bom, não vá lá. Não vá aos gentios, disse Jesus. Se for, bata até o pó da teu sandália. Olha só, não vá aos gentios. Você sabe, porque ele vai te contaminar. E por que você vai desmascará-lo? Vai ter sempre quem quer segui-lo. Vai ter sempre o seguidor. Meu filho, meu amado irmão, minha filha, segue o teu caminho. Vá, procure o que você quer de bueno. Faça o bueno para as pessoas. Se você souber de alguém que está fazendo o mal, dê exemplo do que é certo. Ensina, mas não tente desmascará-lo. Não vai acontecer nada. E a cada um segundo sua obra. E Jesus disse, não vá aos gentios. Se for, bata até o pó da tua sandália. O que mais? O que fazemos quando temos medo do que vemos? Bom, eu acredito que está falando a respeito dos espíritos. Não é? Da evidência. Da vidência, não é? Acredito. Meu irmão, primeira coisa, tem que estudar. Os espíritos não fazem mal para os homens. Então, mesmo que você esteja vendo as figuras mais tenebrosas que pode acontecer, são espíritos maus que tentam ludibriar os homens, os médios. Não tema, confie em Deus. E por acaso, Deus não é maior que tudo isto? Por acaso as coisas, a verdade, não está sempre, a luz não está sempre sobre as trevas? Não tema o mal. Repudia ela com os teus atos. Seja correto. E se porventura tem visão em um centro, faça uma prece. Mentalmente, convide esse irmão à transformação. Diga a ela que não passa de um pobre sofredor, alguém que precisa de luz, precisa de ser amado e não odiado. E Raul, que mais? 2 minutos. E esses pressentimentos que vêm repentinamente é uma mediunidade sempre de algo que vai acontecer e logo acontece, mas nunca são coisas boas. Não, aí, bom, existe aí muitas coisas, fenômenos. Como eu disse, o futuro não existe. Ele está sendo construído. Existe um tipo de mediunidade que se chama, tem a sensitiva e a de premonição. Existe. Mas nós temos que tomar muito cuidado com esta. Por exemplo, muitas pessoas gostam de ficar avaliando sonhos. Algumas vezes, durante o sono, meus amados, os espíritos entram em contato, os encarnados entram em contato com os desencarnados e recebem sua influência, até falando de coisas que vão acontecer, mas nunca para um indivíduo, e sempre para um coletivo. Porque os espíritos não estão preocupados de forma nenhuma com ninguém em especial, mas com todos. Eu não posso me preocupar com este médium, ou com o filho desta médium, ou com o pai desta médium. Se porventura eu for trazer uma informação, eu tenho de trazer para que abranja muitas pessoas, e com a concessão do plano superior.
os espíritos pseudo-sábios, nós vamos estudar isso aqui no Livro dos Médiuns, como vocês estão vendo, esse livro aqui, ele é riquíssimo. Ele fala da categoria dos espíritos que podem comunicar. E nós temos os pseudo-sábios. O que é um médium um espírito pseudo-sábio? É um espírito que pensa que sabe, mas na verdade ele não sabe. Ele nem é tão mau, mas quando ele não sabe de um assunto, ele inventa. Então eu pergunto, irmão, amanhã vai chover? Ele não sabe. Mas ele fala, olha, do jeito que estão as que vai cair uma tempestade e vai arrasar aí, papapá. Entenderam? Oi, Kênia, tudo bem? Gostaria de fazer uma pergunta no caso das obsessões. Nos acompanho sempre nesse caso. Cláudia Palermo está perguntando, Cláudia. Atuam sobre o físico. Como é que apareceu isso aqui? Eu não sei. Atuam sobre o físico, minando nossa energia. Nesse caso, considerando que não encontramos justificativa médica. Não entendeu? Oi, Kênia? Quem é ela? Não sou eu. Tudo bem? Ela está tudo bem. Gostaria de fazer uma pergunta. Pois não. No caso das obsessões, nos acompanham sempre? As obsessões acompanham sempre? Sim, o médium, todos os homens basicamente estão obsediados, conforme nós já vimos, não é? A obsessão é uma condição quase comum, é uma influência, porque os espíritos maus influenciam os maus pensamentos. Gostaria de fazer uma pergunta. No caso das obsessões, nesse caso, atuam sobre o físico. Não. Um espírito não atua sobre o físico. Nenhum espírito pode atuar sobre o físico. Existe uma lei. Esta lei está aqui. Ó. Se você estudar aqui, a lei onde os espíritos têm limite. Quando um espírito vai obsediar, nós falamos disso no dia que nós conversamos sobre obsessão. Ele vai usar do que você tem de mal. Ele não vai colocar coisa má em você. Ele vai pegar das suas vontades, dos seus desejos, os íntimos. Porque uma coisa que os irmãozinhos encarnados deveriam aprender e rápido é que os espíritos sabem tudo sobre vocês. Nós temos muito tempo para acompanhá-los. E sempre tem um espírito acompanhando vocês que passa todo, como é que fala? Capivara. Passa a capivara toda de vocês. Então, nós vamos, por exemplo, um indivíduo que é vaidoso, esse espírito vai influenciá-lo na vaidade, vai ficar ali falando, olha como você é bonito, olha, faz essa, olha, até que o indivíduo vai ficando doente. Mas não foi o espírito que pôs doença, a doença já estava nela, era a vaidade, o orgulho, e por aí afora vai. Nesse caso, considerando que não encontramos justificativa médica. Bom, muitas doenças não têm, mas olha só, as doenças psicológicas, elas são sempre relativas. A obsessão hoje, a depressão, ainda que a psicanálise, isso tudo aí adiantou muito, mas ainda tem muito que aprender. Quando os homens realmente aceitarem que o mundo espiritual atua sobre o mundo material, tudo vai mudar. Os tratamentos todos vão mudar. Tem mais? Nós pedimos para Deus antes de reencarnar para ser um médium ostensivo? Não. Nós pedimos um gênero de prova. Isso está aqui no Livro dos Espíritos, é bom estudar, como eu disse. Ninguém pede para nascer manco, para nascer doente, para nascer são. Nós pedimos um gênero de prova. O que é o gênero? É um gênero relacionado às nossas necessidades morais. Por exemplo, eu me preparou para vencer o meu orgulho. Então, eu vai pedir uma prova, quando eu vai reencarnar, que esteja relacionado a ser testado que eu mudou, que eu não sou mais orgulhoso. É por isso que chama mundo de provas e expiação. Ninguém sabe como vai ocorrer. Ou mais ou menos sabemos. Mas nós pedimos sempre um gênero de prova, e não uma dor, um sofrimento, um lamento ou uma felicidade. Até porque ser feliz nesse mundo já é uma prova. É preciso saber entender. Amados, já deu o tempo, não deu? Tem mais alguma perguntinha mais assim bonitinha, mais rapidinho? No gênero de prova. Se eu realmente venci, né? Se eu vencer, eu vou sofrer? De jeito nenhum. O Felipe perguntou, num gênero de prova, se eu vencer, eu não vai sofrer. Durante a prova. De jeito nenhum, olha só. No Espiritismo nós dizemos
que sofrer é padecer da própria conduta. Sentir dor é padecer da própria conduta. Sofrer algo, no nosso caso, por exemplo, a pedra que bule um diamante, ela faz com que o diamante sofra imensamente para que se torne belo. É aquele desbaste que nós chamamos de sofrer, é que faz com que uma pedra bruta seja vista como um diamante que brilha, que reluz, que emite aquele monte de cores e de luzes maravilhosas. Então, sofrer, meus irmãos, é viver, é enfrentar, é saber, reconhecer. E se o indivíduo encarnou e está lutando contra as suas más tendências, ele está vencendo. Entendeu? Ele está vencendo. E isso não vai lhe causar sofrimento. O sofrimento é justamente quando nós começamos a trabalhar contra, forçar. Nós estamos sofrendo a condição da prova, mas eu não aceito. Por exemplo, o desencarne de entes queridos. Por que eles ocorrem? Por que não nasce e morre todo mundo junto? Não seria melhor? Assim ninguém iria sofrer nada. Mas é justamente para que o homem vença em si o orgulho, a vaidade, compreenda o quão necessitado nós somos de Deus. Entendeu, Filipe? Mais alguma coisa? Não, obrigado. Eu vou embora. Hoje eu fico muito feliz, eu quero preparar desse jeito. Preparem bastante perguntas, ideias, nós entramos nas obras e mais para frente nós vamos falar das obras. A partir da semana que vem nós vamos diminuir os dias, não é? Não vai falar tantos dias assim, porque senão isso aqui foi só para chamar atenção. Que nem a historinha diz que tinha um político brasileiro que morreu. Aí ele chegou lá, o nome dele estava no céu, não sei como, né? Ele entrou no céu, aí o porteiro lá falou, olha, você pode ficar aqui ou você pode ir para o inferno, você que sabe. Ele falou assim, mas o que eu faço? Eu posso conhecer o inferno, o céu e o inferno? Ele falou, pode. Aí ele entrou no céu, viu aquele monte de gente quietinho, rezando, pescando lá, aquele silêncio, de vez em quando escutava uma musiquinha. Eu falei assim, eu quero ir lá no inferno. Aí entrou no elevador, desceu, chegou, bateu na porta do inferno e veio uma capetinha muito bonita, bem vestida, cheia de lenga-lenga, e já pôs aquele negócio no pescoço dele. Eles entraram, ele foi entrando e foi vendo aquela festa, aquela balbúrdia toda, um campo de golfe, tinha um bar muito bem montado, seus amigos políticos brasileiros, tudo lá. Ai, Jesus, olha eu fazendo porcaria. Tudo lá. E ele falou, hoje, entrou lá e bebeu. Foi 3 dias de festa. E o capitão sentado lá, só abraçando o povo. Ele subiu, foi lá, entrou no elevador, falou, olha, senhor, eu vou voltar para o inferno, porque o negócio lá tá bom. Aqui, não sei, tá gostoso, tá bonitinho, lá mais tudo parado, eu gosto mais de ir na festa. O senhor lá hoje falou, meu irmão, larga desta. Fica aí, não, tá bom, então vai. Pois é, no elevador, quando ele desceu, que abriu a porta assim, já veio o capeta e lhe deu um safanão e pum, jogou ele lá no meio, aquele monte de gente sofrendo, e fogo para todo lado, e o negócio queimando, e a capetada espetando. Eu falei, mas peraí, não é possível. Ontem eu veio cá, estava tudo bom, festa, participou. Hoje está isso, o que está acontecendo? O capeta viu, pois é, ontem nós estávamos em campanha. Não é, meus irmãos? Então, cuidado, viu? Posso ir embora? Pressentimento é um tipo de mediunidade? Lógico que é. Olha, me falaram aqui para ler o capítulo 10 do Evangelho, eu vi alguém falando, no capítulo 10, é muito bonito, lê, pode estudar, estuda o Pentateuco inteiro. Amados, coloca sua água para fluidificar e vamos elevar o pensamento a Deus, agradecer por essa paternidade ímpar que nos concede, de nos reunirmos por toda parte, de fazermos umas às outras tudo o que gostaria que nos fosse feito. Senhor, meu Deus, obrigado por termos tantas luzes à nossa volta, por cada lar, por cada ambiente, por cada coração que nesse instante recebe a tua presença. Desça sobre essa água a ser fluidificada, meu Senhor, por intermédio e concessão dos médiuns, pelo intermédio e concessão dos bons espíritos,
os remédios que cada um necessite nesse instante. Desse irmão que muito vos ama, que muito vos quer bem, um forte e eterno abraço. Terminemos com uma prece, meus irmãos, a prece que Jesus nos ensinou. Padre nosso, que estais nos cielos, hasta la vista. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o